Olá, minha gente, graça e paz. Depois de tantos dias, estou aqui novamente. Queria compartilhar algo com vocês do coração de Deus, sabe, para poder trazer um pouco de luz para mim e para sua vida nesse dia. Então, fique comigo, assiste tudo, compartilha essa palavra. Eu sei que vai ajudar muita gente, trazer luz e clareza. Sabe, eu vi que Deus trouxe essa palavra, esse tema no meu coração, depois também de ver algumas pessoas que tem tido um pouco, eu não sei se é uma boa palavra, mas talvez um medo, sabe? Um medo de ser guiado pelo Espírito. Como assim ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? Com tantos, eu vejo tanta enganação, eu vejo tantas coisas, eu tô com um pouco de receio. Ouvi muito, sabe? Nos últimos dias a respeito disso. E então o Senhor trouxe essa clareza, né, e essa certeza de gravar esse vídeo para poder ajudar você que tem tido medo e talvez tenha alguma até dúvida e entendimento a respeito desse assunto. Bom, nós somos o quê? Nós somos um espírito, né? Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos em um corpo. A palavra de Deus fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. Então, nós somos um espírito. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz aqui em João, Jesus respondendo a Nicodemos, em João, no capítulo 3, no verso 5 e 6, ele diz assim: Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, um outro ponto. Sendo um Espírito, a gente não pode afirmar que existe uma vida natural, que eu tenho uma vida comum e uma vida espiritual, sabe? Não tem como você fazer essa separação. Não, para essas coisas aqui eu não preciso do Espírito. Não, pelo contrário. Nós precisamos do Espírito Santo porque nós somos um Espírito. E a Bíblia, aqui em Romanos 8, no verso 14, diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma das maneiras de diferenciar, de nos tornar diferente dos outros que ainda não nasceram de novo, é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então não pode haver no nosso coração um medo, sabe? Nenhum medo, nenhum sentimento de maturidade, sabe? Eu já tenho maturidade para poder lidar com a minha vida e seguir com a minha vida sem precisar da ajuda do Espírito Santo. Porque não tem como. Se a palavra de Deus está dizendo que não tem como, não tem como. E aí, quando a gente vai se fechando para as coisas do Espírito Santo, a gente vai tendo mais erros do que acertos. E a gente vai ficando muitas vezes sem entender o que está acontecendo, sabe? Por que está tudo assim? Por que está tudo tão bagunçado? Porque na realidade nós nascemos nessa dependência do Espírito Santo. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, no verso 25, a Bíblia diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em todo momento, em todo tempo no Novo Testamento, você vai ver em diversos lugares a palavra de Deus dizendo a respeito da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer nos guiar, Ele quer nos orientar, Ele tem interesse que a gente viva de acordo com aquilo que Ele tem para nós, como um instrutor, como um bom pai, né? O Espírito Santo é um sinônimo de ajudador, né? De paracletos, aquele que caminha ao lado, aquele que vai junto para o nosso sucesso, para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para a gente ter uma vida assertiva. E não cabe, sabe, não vale a gente ficar com medo de, porque algumas pessoas, às vezes dizendo que estão falando em nome do Espírito Santo, que estão trazendo algo do Senhor, ou que estão tendo uma atitude, e às vezes aquela atitude é errada, ou às vezes aquela palavra é meio distorcida, a gente ficar com medo, sabe? E dar um passo atrás e dizer: não, eu já tenho maturidade suficiente. Eu já sou autossuficiente, eu consigo dar conta da minha vida, das minhas coisas, sem precisar do Espírito Santo, sem precisar da ajuda do Espírito Santo. Com
toda certeza, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, eu digo a você, a maior burrada que alguém pode fazer. Me perdoe a clareza, a franqueza, mas é a maior burrada que um cristão pode fazer. É achar que em algumas coisas, para algumas coisas eu preciso da ajuda do Espírito Santo, para outras não, eu não preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu não preciso porque, afinal de contas, eu tenho experiência, eu tenho maturidade, eu já caminhei muito, então eu já sei, eu não preciso do Espírito Santo me ajudar a resolver todas as coisas, sabe? Esse é um engano, assim, tão gigantesco, sabe? Isso é um plano tão diabólico do diabo contra as nossas vidas, porque ele sabe que todas as vezes que a gente tenta ser autossuficiente, é aí que ele consegue vir nos passar uma rasteira, sabe? A palavra de Deus diz em Efésios que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que nós precisamos de fazer não é se afastar da ajuda do Espírito Santo, nem temer essa ajuda e nem ficar se sentindo autossuficiente demais. O que a gente precisa de entender é que Deus deseja que a gente tenha pleno conhecimento da verdade, que a gente conheça a sua palavra, que a gente cresça, sabe? Para poder caminhar sozinho? Não, para poder saber discernir quando é Ele que está falando. Quando é Ele que está falando diretamente comigo, ou quando é Ele que está falando comigo através de outra pessoa, quando Ele está me dando uma instrução pela palavra, entende? Esse é o desejo de Deus. Que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não a algum conhecimento, mas ao pleno conhecimento. Para poder discernir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não satisfazemos os desejos da nossa carne. Olha o quanto o Espírito Santo é importante na nossa vida. E como eu estava dizendo, é diabólico quando a gente pensa em que não, eu dou conta. Essa parte da minha vida eu posso resolver sozinho. Foi mais ou menos o que, não exatamente dessa forma, mas foi essa estratégia, foi algo que o diabo, através de uma simples conversa, conseguiu trazer para Eva. Se você for lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis 3, quando fala da queda, a Bíblia diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, ele começa normalmente com uma perguntinha, né? E aí ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o diabo estava dizendo para Eva? No dia que vocês comerem, vocês vão ser autossuficientes. Vocês não vão precisar de Deus. Vocês vão ser iguais a Ele. Sendo iguais a Ele, vocês não vão precisar dele mais, porque vocês vão saber como viver a vida sem precisar dele. Só que que eles já tinham essa conexão e essa comunhão com o Senhor, sabe? E quantas vezes hoje não é assim que o diabo vem tentando dizer para mim e para você? Mas para isso, para entrar numa sociedade, você precisa de orar e pedir orientação do Espírito Santo. Você já caminhou tanto, você tem experiências. Quantas empresas você já teve? Quantos negócios você já começou? Você não consegue dar esse passo sozinho? Ah, você precisa de orar a respeito de quem você vai se casar, mas por quê? Você não sabe fazer uma escolha que é para sua própria vida sozinho? Você não sabe se você faz o que você faz com seus filhos, qual a melhor escola, qual a melhor igreja onde vocês vão congregar? Você fica se preocupando com essas coisas, você já é adulta. Você tem condições de resolver isso sozinho. Você não precisa da ajuda do Espírito Santo. E muitas vezes, né, isso se casa com essas más experiências. De às vezes, alguém veio me dar uma palavra em nome do Senhor, né? Dizendo que foi o Senhor que falou. E quando o Senhor fala através do Espírito Santo. Então, e aquilo era totalmente contrário e me trouxe muito mal. Então, eu parei de crer nisso.
Gente, o nosso papel não é parar de crer nas coisas espirituais. O nosso papel é investigar através da Bíblia, pela palavra do Senhor, se aquilo tem base bíblica. A Bíblia fala assim, você julga a profecia e não o profeta. Você julga, sabe, o que você está ouvindo. Mas porque a vida da pessoa não te importa. O que importa é aquilo que a pessoa está trazendo para você como uma instrução. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, a palavra de Deus te respalda aquela palavra. Então, ok, né? A Bíblia também diz assim, ouve todas as coisas, retém o que é bom, se abstém do que não presta, joga fora, se desfaz. A gente não foi feito para ser uma esponja. Uma esponja é que qualquer tipo de líquido que você encostar, ela absorve, né? Você colocar no café, derrubou um café, você coloca ali no café, ela puxa. Coloca na água, ela puxa. Ela não discerne o que ela tá puxando. Deus nos fez para ser um filtro, né? Entrou aqui, tem que passar aqui, antes de chegar aqui. Entende? A gente tem que ter um filtro. Aquilo que eu tô ouvindo é bíblico. Mas hoje tem tantas doutrinas, tem tanta gente ensinando tanta coisa, tem tanta gente fazendo tanta coisa. E olha, tem uma notícia não muito boa. Só vai piorar. Então, se as coisas estão dessa forma, né? O apóstolo Paulo também aqui em Romanos 8, ele diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Resolva a sua vida sozinho, seja independente. Você não precisa das pessoas, não dependa de ninguém. Mas ele diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Pelo contrário, transformem-se. Como? Pela renovação da vossa mente. E em qualquer lugar, em qualquer curso, ouvindo qualquer pessoa? Não. Pela palavra de Deus. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo basicamente, você quer ter uma vida, sabe, de sucesso, você quer viver aquilo que Deus tem para você, você não vai viver de acordo com o que o mundo vive. Você vai transformar a sua vida. E como que você vai transformar a sua vida? Transformando a sua mente. Agora, como que eu transformo a minha mente? Ouvindo qualquer coisa? Aprendendo qualquer coisa? Lendo qualquer coisa? Não. Eu transformo a minha mente ouvindo, aprendendo, né? Me empenhando, mergulhando mesmo na palavra de Deus. Sabe, a gente tem tempo para fazer tantas coisas. A gente tem tempo para ouvir tantas pessoas. A gente tem tempo para ouvir, às vezes, o conselho do outro que não sabe o que está fazendo na vida dele, mas ele quer nos aconselhar ao que nós devemos fazer com a nossa. Mas não tira um tempo para se encher do Espírito e ser guiada por ele. Porque se você disser pra mim hoje assim, olha, Renata, eu tô com uma situação, tô vivendo uma coisa da minha vida e eu gostaria muito de um conselho seu. Você vai vir até mim, você vai sentar, você vai, né? Provavelmente nós vamos fazer um café, um bolo, né? Nós vamos gastar tempo. Você vai me contar a sua necessidade, você vai me contar a sua situação. E então eu vou te responder. Ou você vai simplesmente chegar pra mim, vai dizer, olha, Renata, tá acontecendo isso, e eu gostaria que você me ajudasse. Você vai levantar e vai embora. Você vai precisar de sentar e me ouvir, não é verdade? Com o Espírito Santo não é diferente. Se a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, a gente precisa de tempo. A gente precisa de... Aliás, antes do tempo, a gente precisa de entender e de solicitar essa ajuda. Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor vai chegar resolvendo as coisas e vai chegar fazendo as coisas, e não é assim. Se você vê Deus lá no comecinho, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, vamos lá, Gênesis 1, você vai ver, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, a Bíblia está dizendo,
trevas cobriam a face do abismo. O Espírito Santo estava lá. Por que ele não foi prontamente organizando as coisas? Porque Deus é um cavalheiro. Deus é um pai educado. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você, e você ceia comigo. Ele não diz: eu tô na porta e se você não abrir, eu vou empurrar essa porta na marra e vou entrar e vou arrumar essa situação. Então o Espírito Santo precisa do nosso pedido de ajuda. Apesar de ver as coisas, o Senhor se move através daquilo que nós pedimos. Então nós precisamos de solicitar a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. E então, dizer a Ele aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos vivendo. E parar para ouvi-lo. Para poder ter uma resposta, para poder ser guiada. Mas às vezes, na pressa ou na preguiça, porque muitas vezes, gente, a gente precisa de dar nome às coisas. Muitas vezes é preguiça. Né? Preguiça de orar, preguiça de buscar. A gente acaba buscando nos outros. Aí eu sei que fulano é um profeta de Deus. Quem sabe, vou lá. Vocês já viram que é só ter um culto, ter uma reunião, onde alguém sabe, e aquela irmã ali, Deus fala com ela. E aí todo mundo quer conversar com o irmão ou com a irmã. Por quê? Na expectativa de que Deus dê uma palavra, dê uma resposta, afinal de contas, né? Por que não? E aí, muitas vezes nisso, como eu disse, existem, gente, eu não posso ir contra isso. Os profetas ainda estão aqui. Existem homens e mulheres de Deus que têm um dom profético, sim. E nós estamos aqui com temor e com amor ao Senhor para poder trazer conforto, para poder exortar, para poder trazer direção, sim. Mas essa não é a única forma e nem a forma prioritária de Deus falar com seus filhos, sabe? Deus quer se comunicar com todos os filhos. Já pensou, eu tenho 4 filhos. Se eu só quisesse falar com um, porque um me ouve mais, porque um tem mais facilidade de me entender, porque um, sabe? Não, meu desejo é me comunicar com eles todos, de uma forma que todos entendam. E o que é que pode diferenciar um ou outro de entender ou não entender aquilo que eu estou dizendo? A comunhão. Quanto mais comunhão comigo, quanto mais próximos a mim, mais eles conseguem discernir a minha voz, independente do lugar que eles estiverem. Esses dias eu até comentei com o mais velho. Eu falei, meu filho, a gente precisa de saber ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, o mundo tem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. E se a palavra está dizendo que o mundo tem muitas vozes, basicamente a gente pensa em algumas. Tem a minha voz, né? Porque eu tenho um espírito, tem a voz das pessoas, tem a voz do diabo, tem a voz de Deus. Só aqui eu já listei 4 vozes. Então, o que vai garantir que eu saiba discernir? Não, isso aqui é Deus que está falando comigo. Não só através de uma palavra que ele te der audível, ou de uma maneira extraordinária que ele fizer, ou seja, lendo a palavra, seja em um culto, seja em um som. Não estou dizendo, sabe, como eu sei? Como eu posso discernir? Tendo comunhão com ele. E como eu estou dizendo para você, como eu disse pro meu filho, se hoje ele tem o mais velho, já tem 31 anos, vai fazer agora em julho 31 anos. Se ele estiver em qualquer lugar, eu tenho certeza absoluta disso, que se ele estiver em qualquer lugar, podem ter várias mulheres ali e todas começarem a gritar o nome dele. Se eu gritar, ele vai saber discernir. E eu sei, a minha mãe é aquela ali, entende? Por quê? Ele conhece a minha voz, porque desde pequenininho ele escuta a minha voz. Aliás, desde antes de nascer, né? Nós que somos mães, desde a barriga a gente já fica ali conversando e tudo mais. Então, aquele bebezinho nasce conhecendo a nossa voz,
né? Às vezes ele tá ali chorando e você chega e fala e ele para de chorar. Embora ainda não esteja vendo com tudo muito, vendo as coisas com clareza, ele já consegue discernir a voz. Mas é só porque ele nasceu de mim, ele conhece a minha voz? Não, porque se tirar ele de perto de mim, ele não vai mais conhecer a minha voz. O que faz com que ele cresça reconhecendo a minha voz? Ouvi-la todos os dias. Nas conversas, né? No dia a dia, nas coisas, então, independente. Pode estar de costa, pode estar de olhos fechados. Alguém chegar e falar, quando a mãe chegar e disser, ei Lucas, tô aqui. Ele sabe, essa é a minha mãe. Assim também é com o Senhor. Então, ao invés da gente temer, ou da gente cair nesses pensamentos, que muitas vezes o diabo vai trazer para nós até como um pensamento na primeira pessoa, não se engane, nem sempre ele vai chegar como uma outra pessoa dizendo para mim, para você. Muitas vezes ele quer que a gente pense que nós mesmos estamos tendo esse tipo de pensamento, né? E quantas vezes a gente não ouve hoje em dia essas afirmações? O negócio é ser independente, é não precisar de ninguém, e aí às vezes de uma forma inconsciente, a gente pega esses pensamentos do mundo, né? As mulheres, não dependa do seu marido, não isso, não, sabe? E aí a gente pega esses pensamentos e traz para nossa vida espiritual. Mas para que eu preciso de orar a respeito de tudo que eu vou fazer? Para que você experimente, para a sua vida ser transformada pela palavra de Deus e você experimentar de verdade a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque senão, muitas vezes a gente fica experimentando outras coisas, né? As consequências das nossas escolhas. E aí, como a gente vê que dá errado, a gente começa a colocar tudo na conta de Deus. Não deu certo porque não era vontade de Deus. Não foi agora porque não é o tempo de Deus. Não foi isso porque não era... Entende? E como Jesus não tá aqui, né? E Deus não tá aqui em físico para poder dizer para mim, para você, não é isso não. E como a gente tá sem essa comunhão para poder ouvir dele. Porque quando a gente está muito próximo ao Senhor, quando a gente tem essa busca diária, quando a gente tem esse compromisso com a nossa vida e com o nosso relacionamento com Deus, até nisso a gente vai ouvir quando ele disser, não, eu não disse isso pra você não, você tomou essa decisão porque quis. Mas eu te ajudo a sair dela. E isso também é uma verdade. Porque muitas vezes também você pode pensar assim, não, Renata, é porque eu já contei muito com o Senhor, mas agora eu entrei há muito tempo, eu entrei numa de tomar as minhas próprias decisões e agora eu tô colhendo as consequências das minhas decisões e então eu tenho até vergonha. Pelo contrário, a Bíblia diz assim que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, nós encontramos misericórdia. Aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. E o Senhor permanece no nosso barco. Eu quero contar um testemunho bem rápido a respeito disso. Uma vez eu tomei uma decisão muito inapropriada para mim mesma. Mesmo sabendo que aquilo podia não dar certo. Eu me lembro que antes de tomar essa decisão, eu ainda falei, Deus, olha, o Senhor pode me ajudar a intervir em todas as áreas da minha vida, mas nessa área eu quero tomar a decisão sozinha. Eu quero fazer a minha escolha. E eu percebi o Senhor se afastando, recuando. Você quer tomar? Então tome. E eu tomei aquela decisão. E aquela decisão me fez tão mal. Aquilo trouxe tantas coisas difíceis para mim. Mas apesar da decisão ter sido minha, um dia o Senhor me disse claramente, você tomou essa decisão, mas no dia que você quiser sair desse lugar, eu te ajudo a sair. Sabe por quê? Porque Deus é bom, querida. Porque Deus tem interesse que a gente tenha uma vida feliz, sabe? Uma vida frutífera. Deus não é esse pai, talvez por uma criação a gente fica com esse sentimento que Deus às vezes é igual a alguns pais, né? Que vê o filho errando e aí o filho errou e se arrependeu e aí ele fala, pois é, mas agora a azar é seu, você lide com as consequências e larga pra lá. Não. A Bíblia fala que quando aquele filho pródigo volta, o pai dá uma festa. O pai fica tão feliz. E o pai, o que o pai diz a respeito do filho? Ele estava morto e ele reviveu. Porque quando a gente
faz essas escolhas, e quando a gente quer viver uma vida sem a ajuda do Espírito Santo, muitas vezes a gente chega a quase se desligar de Deus. E é como se a gente estivesse morto mesmo. Mas ele diz, não, agora ele tá vivo novamente. Agora ele tá aqui do meu lado. Esse é o desejo do Senhor. Que independente daquilo, se você tomou uma decisão pela força do seu braço, né, na sua carne, se você tomou uma decisão sem orar, sem pedir a ajuda do Espírito Santo, não é para dizer, ixi, agora deu ruim, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, sabe? Confessa seu pecado e deixa. E foi o que eu fiz. Eu disse, Deus, eu pedi ao Senhor que não intervisse. E agora eu simplesmente, eu não sei como sair disso. E eu vou dizer para você, o Senhor me ajudou, me guiou, me sustentou para que eu conseguisse sair e recomeçar a partir daquilo. Porque também, mas eu tenho que recomeçar lá atrás? Não. Eu não precisei de recomeçar lá atrás. Eu precisei de administrar as consequências daquilo que tinha acontecido e caminhar a partir dali. E eu garanto a você que o fim das coisas sempre é melhor do que o começo delas. Mas também, se você não tomou nenhum tipo de decisão e você só tem tido medo diante de tantas coisas que vêm, confia no Senhor, sabe? Medita na palavra, busca a ajuda do Espírito Santo, sabe? Eu aconselho, não tire os pés da sua cama antes de dizer ao Senhor, Espírito Santo, me ajuda, sabe? Me ajuda no meu dia, me ajuda nas minhas escolhas, me ajuda nas minhas decisões. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente diferente, né? A Bíblia lá no Salmo, acho que no Salmo 121, a Bíblia diz assim, que quando você for para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo a você, vá por aqui, né? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e quando a gente tem esse hábito de buscar o Espírito Santo e pedir a ajuda dele, às vezes você vai fazer tal coisa e você ouve e vem aquele freio, né? Dizendo, não faço não. Ou faça esse aqui. E você faz e você percebe que ou foi um livramento ou a decisão foi uma grande bênção para você. Deus tem interesse em que eu e você sejamos realizados, felizes, né? Mas João, a Bíblia fala que Deus quer fazer as coisas por nós para que a nossa alegria seja completa. E também para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, né? Como nós queremos falar para as pessoas que andar com Jesus é muito bom se a nossa vida só tem erros. Aí muitas vezes as pessoas pensam assim, às vezes aquela pessoa nem tem Jesus na vida dela. E não, às vezes a pessoa tem Jesus. Só que o fato de a pessoa ter sido salva não quer dizer que ela está sendo guiada automaticamente pelo Espírito Santo, porque ela precisa de solicitar essa ajuda, ela precisa de buscar e ela precisa de se encher do Espírito. Amém? Eu espero que tenha trazido um pouco de luz para você. E não de esperança, mas que tenha enchido o seu coração de fé, né? Fé nessa confiança de que Deus quer guiar a mim e a você todos os dias, em todas as áreas, através da sua palavra, através do seu Espírito. Amém? Então, um beijo no seu coração, se isso trouxe algo bom para você, né? Trouxe uma luz, reacendeu aí você novamente para as coisas espirituais. Compartilha com outra pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, né? Não é tempo de temer o espiritual, pelo contrário, é tempo de se aprofundar nele, para você poder viver todas as coisas que o Senhor ainda tem para mim e para você nessa terra, tá bom? Então, um beijo para você, que Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê no próximo vídeo.